Essa aula de hoje. Vamos orar a Deus. Senhor querido e Senhor amado, obrigado, Senhor, por essa reunião, ó Pai, nesta noite. Senhor, ó Pai querido Deus, venha me usar, ó Senhor, para ensinar os meus irmãos em Cristo. Que o Teu nome seja, Senhor querido, adorado e exaltado, Senhor, neste lugar. Abençoe os meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, ó Senhor, nessa noite, para absorver aquilo, ó Senhor, querido Deus, que será ensinado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a origem dela e os vocábulos, né? Os vocábulos que ela apresenta. Vamos falar um pouco sobre a origem da escritura, né? Da escrita, né? Na realidade. Os irmãos sabem que a escrita, ela nem sempre existiu da forma que nós conhecemos hoje. A escrita, ela veio a existir no século XII ou XI, né? Antes de Cristo, tá? Mas há relatos que a escrita, que foi dada como origem pelos fenícios, ela já vinha antes, muito antes que Moisés existisse. Algumas teorias, alguns teólogos, algumas pessoas que são estudiosas da história, elas colocam em dúvida se Moisés realmente escreveu o Pentateuco, né? Porque diz eles que naquela época não existia ainda a escrita, né? Somente através de figuras ou de outros métodos. E nessa noite nós vamos conhecer um pouquinho desses métodos, né? A qual a teologia nos traz nessa noite para que nós venhamos conhecer. Eu estarei lendo aqui a apostila que eu postei aí no grupo. Postei no grupo para todos. Eu fiz o grupo agora. Depois eu coloco uma figura de imagem aí, tá? Então, a origem da escrita. Tem sido difícil determinar com exatidão onde, como e quando a escrita teve a sua origem. A escrita se originou quando o ser humano sentiu a necessidade de guardar os seus feitos para que a posteridade os conhecesse. Então a escrita, ela foi criada com um propósito, né? E o propósito da escrita foi de que as pessoas que viessem após eles, as suas gerações, soubessem da história, né? Da história que aconteceu no tempo deles. A escrita primitiva foi pictográfica, onde figuras representam objetos. Depois o irmão vai colocar ali o que é pictográfica, né? Pictográfica. Ele vai procurar ali, pictograma, ideograma e fonograma. Então, assim, existia 3 tipos de escrita. A escrita pictograma, né? O que é figuras que representam objetos literais. A ideograma, que era uma figura que representava ideias abstratas. E a fonograma, que é figuras, sons, né? Então, existiam esses três tipos. A pictográfica, onde figuras representam os objetos. Logo a seguir, a ideográfica, assim chamada pelo fato de das figuras representarem ideias. Então, vamos lá, vamos continuar. Dos povos antigos, os 2 que mais se destacavam no desenvolvimento da escrita foram os babilônicos e os egípcios. Cada um desses teve a sua destacada e particular escrita. Então, cada um desses povos, eles inventaram a sua própria escrita para que eles pudessem assim passar para as gerações que viriam depois, né?
Cada um desses teve a sua destacada e particular escrita. Os babilônios criaram a escrita cuneiforme, né? Mostra aí para mim ali, ó. Cuneiforme, assim denominada por consistir de pequenas cunhas. Eram feitas pequenas cunhas, né? Feitas especialmente em pedras, enquanto os egípcios usavam pequenas figuras para representar, né? Que os egípcios usavam. Pequenas figuras para representar objetos e ideias, os famosos hieróglifos. A história nos relata que a decifração dessas escritas exigiu muito esforço e concentração. As escritas cuneiforme foi decifrada pelo oficial inglês Rawlinson após 18 anos de labores intensos. Ou seja, ele demorou 18 anos de estudos para decifrar, né, essa escrita cuneiforme, né? Cuneiforme. Já essa escrita hieróglifos, ela foi decifrada pelo Champollion, o notável egiptólogo francês, que primeiro a desvendar os mistérios. Então, esse francês, né, Champollion, ele era o único que sabia decifrar esses hieróglifos, né, do Egito. E através dessa decifração, dessa leitura, né, desse estudo que ele fez e conseguiu decifrar isso, ele conseguiu trazer a história à tona dos egípcios. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita cuneiforme. A princípio, certa espécie de marca representava uma palavra inteira, né? Uma marca daquela, né? Uma marca cuneiforme, ela representava uma palavra inteira. Então, a pessoa tinha que saber aquela marca representava o que a pessoa queria falar. É difícil, né? E decifrar cada marca que simbolizava uma escrita, uma frase, uma palavra. Então foi 18 anos de estudo para saber, né, cada marcazinha daquela. Ou uma combinação de palavras, né? Desenvolvendo-se a arte de escrever, passou a haver marcas que representavam partes de palavras ou sílabas. Então os irmãos entenderam que o que é uma escrita cuneiforme? Foi antes de Moisés? Isso, essas escritas aí, elas existem desde quando os babilônios existiram, os egípcios existiram, eles formaram sua própria escrita, né? Alguns historiadores falam que a escrita que nós entendemos hoje, o alfabeto de 22 letras, né, vieram a existir no século 12 ou 11 antes de Cristo, pelos fenícios. Mas alguns historiadores encontraram artefatos que essa escrita já existia antes de Abraão. Né? Então nós vamos ver aqui, agora nós falamos sobre a escrita cuneiforme, né? Agora nós vamos falar sobre a origem do nosso alfabeto, do alfabeto é universal, que todos conhecem o alfabeto. Tem sido um assunto bastante controverso a origem do alfabeto. Em geral, se aceita que o alfabeto de 22 letras foi inventado pelos fenícios e por eles levado aos gregos e depois aos latinos. Pela história, muitas vezes nós entendemos que os gregos foram o pai da filosofia e de tudo que nós entendemos hoje de estudo, né? Mas na realidade não, existiam povos mais antigos que eles que levaram essa escrita, né, para eles ali. Então ali
os fenícios, né, eles levaram ali essa escrita tanto para os gregos e depois para os latinos. Até há pouco se afirmava que a descoberta do alfabeto tinha sido pelos séculos 12 ou 11 antes de Cristo, sendo este argumento apresentado para provar que Moisés não podia ter escrito o Pentateuco, visto que em seu tempo não tinha ainda inventado a arte de escrever. Né? O homem sempre quis desacreditar a Bíblia, ele sempre quis desacreditar aqueles que vinham ali trazendo a palavra de Deus ali para nós, né? E Deus, ele sempre teve um plano para que toda a humanidade conhecesse a Ele, né? Através da escrita. Daí, Ira Prince, no livro de Ancestral of, ou em inglês, Bíblia, a escrita, ela é muito antiga na Palestina, né? O trabalho dos arqueólogos nos mostra muitos exemplos de escrita antes de Moisés. Então essa escrita que é universal, que todos entendem aí, ela é antes de Moisés. Escavações arqueológicas em Ur, lembra de Ur? A maior metrópole, megalópolis lá que tinha lá, que todos vendiam, compravam ali, tinham muitos mercadores, né, arqueológicas em Ur, tem provado que Abraão era cidadão de uma metrópole altamente civilizada. Então Abraão já vivia numa cidade que era altamente civilizada. Já existiam escolas, né, em Ur. Os meninos aprendiam leitura. Se existia leitura, existia escrita. Não é verdade? E aprendiam também aritmética e geografia. Na época de Abraão. Na época de Abraão, na cidade de Ur. Isso é verídico porque eles conseguiram arqueologicamente provar que lá em Ur existiam escolas, através de documentos e artefatos. Entendeu? 3 alfabetos foram descobertos, olha só, junto do Sinai, em Biblos e em Ras Shamra, que são bem anteriores ao tempo de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Então são bem anteriores ao tempo de Moisés. Estudiosos modernos, baseados em evidências irrefutáveis, sustentam que Moisés escolheu a escrita fonética para escrever o Pentateuco. O arqueólogo Albert datou essa escrita de início do século XV a.C. Então você vê que essa escrita veio antes de Cristo. A datação que eles fazem assim, quando é antes de Cristo, eles fazem decrescente. E depois de Cristo é crescente. Entendeu? Aí? Então por isso que ali o século XV é antes do século XII, antes do século XI. Estão entendendo, né? Para que depois vocês não se confundam aí, porque depois de Cristo é crescente. Antes de Cristo é decrescente. Então, antes de Cristo, tempo de Moisés. Interessante anotar que esta escrita foi encontrada no lugar onde Moisés recebeu a incumbência de escrever seus livros. Então, assim, essas escritas, esses alfabetos, eles foram encontrados quando Moisés recebeu de Deus a incumbência de escrever o Pentateuco, os 5 livros, os 5 primeiros livros. E ele também escreveu também o livro de Jó, também. Moisés que escreveu o livro de Jó. Foi encontrado no lugar onde Moisés recebeu a incumbência de escrever seus livros. Em Êxodo 17, 14, encontramos a ordem divina para que Moisés escrevesse um livro. Nós vemos lá em Êxodo, né, se os irmãos quiserem abrir, aí em Êxodo 17, 14, né, podem ver aí
que Deus deu a ordem para ele escrever os livros ali, o Gênesis, né? A qual Moisés nem tinha nascido, mas Deus deu a inspiração da criação para ele escrever, né? Nota-se ainda a frase de Merrill-Linder sobre a escrita do Antigo Testamento. A coisa importante é que Deus tinha uma língua alfabética simples, pronta para registrar a divina revelação, em vez de difícil e incômodo cuneiforme de Babilônia e Assíria, ou complexo hieroglifo do Egito. Então, Deus ele já tinha um método, né, de expor ali tudo o que aconteceu antes de Moisés, de uma forma a qual todas as pessoas entendessem, né, o que estava escrito ali naqueles relatos a quais Moisés foi ordenado a escrever. Sobre o problema de Moisés ter escrito ou não seus livros, vale acrescentar o que escreveu o Dr. Renato Order. Os primeiros livros da Bíblia a serem escritos foram os que compõem o Pentateuco e o de Jó, sendo a autoria deles atribuídas a Moisés pela tradição judaica que, por sua vez, é aceita sem contestação por grande número de cristãos. O Talmud, né, babilônico afirma que Moisés escreveu o seu próprio livro e as passagens a respeito de Balaão e Jó. Então ali algumas coisas que se passaram, né, na história, Moisés que foi o autor dessas passagens. Como vimos, nem todos aceitam Moisés como sendo o real autor destes livros, especialmente o de Jó. Os que o fazem dão Jó como tendo sido o primeiro dos livros escritos, e Moisés o teria feito quando pastoreava os rebanhos do seu sogro nas campinas de Midian. Após ter fugido do Egito, os 5 livros que compõem o Pentateuco foram escritos posteriormente. Os que não aceitam esta tese já escreveram muito a respeito do assunto, procurando arrazoar com argumentos mais variados, inclusive a diferença de estilo entre os livros e até dentro de cada um deles. Então, assim, ao decorrer dos séculos, muitas pessoas tentaram descredibilizar Moisés como autor dos livros, dos 5 primeiros livros e do livro de Jó. Mas aqueles que acreditam, né, que o livro de Jó, que os livros foram, o autor foi Moisés, eles acreditam que o primeiro livro que Moisés escreveu foi o livro de Jó. E depois que ele escreveu o livro de Jó, vieram os outros 5 livros do Pentateuco. Um dos argumentos mais fortes, porém, senão o mais forte em todos, foi o que começou a dominar desde o fim do último quartel do século passado, quando Wellesley, professor da Universidade de Greifswald, chegou a afirmar que se fosse tão somente possível saber que Moisés pudesse escrever, seria ridículo não aceitá-lo evidentemente. Segundo tudo o que se conhecia até então, quando as primeiras grandes descobertas arqueológicas começaram a empolgar o mundo e quando se dizia que tudo tem de ser decidido pela razão, tinha-se como certo que a invenção do nosso alfabeto se devia aos fenícios, que o tinham criado com o empenho de facilitar suas transações comerciais pelo mundo todo. Foi então que a decifração dos hieroglifos, feito por Champollion, revelou o conteúdo de uma série enorme de documentos com sinais tidos por muitos como decoração e misticismo religioso, e cujo conteúdo era, até então, desconhecido completamente. Ora, sendo o alfabeto inventado pelos fenícios, cuja existência foi bem posterior a Moisés, e as escritas anteriores, hieroglifos e cuneiformes, foram apenas decifradas no século passado, como poderia Moisés ter escrito
aqueles livros. Se o tivesse feito, só o poderia fazer em hieroglifos, língua na qual a própria Bíblia diz que Moisés era perito, né? Em Atos 2:22, nós vemos lá que Moisés foi criado no Egito, criado por Faraó, né? Neste caso, a Bíblia do Velho Testamento, teria ficado desconhecida por nós até Champollion. Daí a frase de Juliasen. Acontece, porém, que no princípio do século XX, ou mais precisamente, nos anos de 1904 e 1905, Sir Flinders Petrie, fazendo escavações na península do Sinai, patrocinada pela Escola Britânica da Arqueologia do Egito, descobriu algumas inscrições muito diferentes do cuneiforme, mas embora aparentassem alguma semelhança com o hieróglifo, não o era em absoluto. O caso despertou enorme interesse entre os que cuidavam do assunto, especialmente quando começaram a aparecer mais vasos e ostracos, cacos de vaso com inscrições, portadores de sinais idênticos em outros lugares na Palestina. Para encurtar a história, os estudos que os arqueólogos famosos, como inclusive Albert fizeram, esclareceram completamente o caso, e hoje se sabe perfeitamente que os sinais descobertos por Flinders Petrie pertencem à escrita chamada de protofenício, proto-sinaítico e cananita. Por quê? Porque os fenícios, eles vieram da descendência dos cananitas. Então essa escrita já existia muito antes de Moisés. Existia ali, na época de Abraão já existia essa escrita, porque ela foi ali trazida ali pelos cananeus. Então eles inventaram essa escrita para que fosse mais fácil o comércio para eles, né? Então era alfabética. Como essa descoberta, a origem do nosso alfabeto, se transportava da época dos fenícios para os dos seus antecessores, séculos antes, os cananitas que viveram no tempo de Moisés e antes dele foram estes antepassados dos fenícios, que simplificaram a escrita, passando a usar o alfabeto em lugar de hieróglifos, isto é, sinais que representam sons ao invés de sinais que representam ideias. Para nós, porém, assume importância igualmente grande o fato de esses cananitas, inventores da escrita alfabética, serem justamente os da região onde Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro. Convém, portanto, que os conheçamos um pouco mais. Então, o que a teologia nos traz a conhecer? Que o nosso alfabeto, como nós conhecemos, ele foi inventado muito antes de Abraão. Já os cananeus, que eram anteriores aos fenícios, eles já simplificaram o alfabeto já para que todos entendessem e fosse mais fácil para que eles viessem a fazer os comércios dele, né? Porque como Ur era uma cidade a qual era muito comerciante, as pessoas iam lá para fazer as suas vendas, então ficaria mais fácil as pessoas se comunicarem, né, e terem ali uma escrita mais, que todos entendessem essa escrita. E já Moisés, quando ele fugiu do Egito, ele teve ali em Midian, né? Ele teve ali em Midian contato com esse alfabeto por 40 anos. Então ele já tinha familiaridade com esse alfabeto, porque ele foi criado no Egito, ele conhecia hieróglifos e depois ele fugiu para Midian. E ali ele foi pastor de ovelhas
para o seu sogro Jetro. E seu sogro Jetro, ele era descendente de Sem. Então ele era um semita. E ele adorava o mesmo Deus que os hebreus. Ele adorava o mesmo Deus que os hebreus. Ele conhecia o mesmo Deus que os hebreus. Mas também, como os hebreus, eles tinham coisas pagãs no meio da religião dele, os semitas também tinham as suas coisas pagãs. Então eram religiões que adoravam o mesmo Deus, mas tinham ali também as corrupções pagãs no meio da religião. Então, assim, foram esses antepassados dos fenícios, né, que os antepassados dos fenícios, que eram os cananeus, que trouxeram essa escrita que hoje nós entendemos ali, que aos 22, as 22 letras, né, que formam palavras, e através dessas palavras aí, que cada palavra que nós falamos tem um som, né, deu-se a entender as coisas com mais facilidade. Através da escrita nós lemos, né, e cada palavra tem um som, e nós entendemos o som, né, quando nós lemos aquilo ali, deciframos na nossa mente o que está sendo falado. A partir do século XII, dinastia, os egípcios começaram a explorar as minas de cobre e turquesa da região do Sinai. E uma das maiores delas ficava em Serabetel, Cadém, a cerca de 80 quilômetros do tradicional Monte Sinai, onde foram dados os 10 mandamentos. Então, em termos de jornada, esta região distante, cerca de 3 dias de viagem do Egito. Neste local trabalhava para os egípcios muitos semitas que praticavam uma religião muito semelhante à dos israelitas. Foi tal como pode ser observada pelos restos deixados por eles e descobertos pelos arqueólogos. Essa região era a mesma naquele tempo conhecida também pelo nome de Terra de Midian, né? Essa região que era 80 quilômetros ali entre o Egito e o Monte Sinai, era ali, como nós vemos, põe lá um mapa para mim, onde de origem, né, onde Moisés foi criado, o Egito. A fuga do Egito, quando ele foi para Midian, certo? Então esse caminho aqui dava uma distância de 3 dias do Egito para Midian. 3 dias. E dava 80 quilômetros andados a pé. Certo? É alocadinho em minas de cobre que os egípcios exploravam. Entendeu? E lá nessa mina que existia em Midian, os semitas, que eram os midianitas ali, eles trabalhavam para os egípcios, né? E eles tinham uma religião semelhante à dos israelitas que estavam ali no Egito. Então, por isso que, assim, Deus ele faz as coisas tudo da maneira certa, né? Que Moisés foi criado 40 anos lá no Egito, aprendeu todas as coisas, todo o paganismo do Egito, tudo que ele sabia de guerra, de tudo, ele conheceu no Egito. Deus fez com que acontecesse uma situação lá da morte do egípcio, para que ele viesse a fugir dali para passar na escola de Deus, conhecendo a religião do povo que ele não conhecia, conhecendo Deus, né, verdadeiro. E ali ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai, pastoreando ovelhas. Então, neste local trabalhavam para os egípcios muitos semitas, como eu já falei, né, que tinham uma religião semelhante aos israelitas. Com estas descobertas, perderam sua razão de ser muitos dos argumentos contrários à Bíblia, feita pela crítica histórica, porque se verificou que a história bíblica daquele período passou a ser perfeitamente compreensível dentro dos costumes da época.
inclusive a boa convivência de Moisés com o sacerdote Jetro. Jetro era um sacerdote de Deus. Então ele prezava e cuidava da sua casa como um servo de Deus, cuja religião era fundamentalmente as mesmas. Então a mesma religião a qual o povo de Israel seguia, né, as mesmas doutrinas, os semitas também, né, aprendiam e ensinavam a mesma doutrina. Ora, vivendo Moisés 40 anos nesta região, é óbvio que tomou contato com a escrita rude daquele povo, viu nela a escrita do futuro e passou a usá-la por duas grandes razões que teria julgado decisivas. A primeira foi a impressão grandiosa de que teve de usar uma língua alfabética para seus escritos e que se compunha apenas de 22 sinais, bastante simples, comparados com os ideográficos que aprendera na escola do Egito. A outra teria sido o fato de compreender que esta estava escrevendo para seu próprio povo, cuja origem era semita, como a dos habitantes da terra onde vivia, sendo esses uma religião idêntica à dos primeiros habitantes da terra onde vivia, tendo estes uma religião idêntica dos primeiros, ambos, porém, deturpadas pelas influências pagãs e oriundas do pecado. Seus leitores seriam homens e mulheres, moços e moças do povo, especialmente israelitas, que, não sendo versados em hieróglifos, por causa de sua posição de escravos no Egito, aprenderam com muito mais facilidade os poucos e simples sinais alfabéticos que representavam sons do que os números e complicados hieróglifos que representavam ideias. Então, através dessa forma de escrita, foi muito mais fácil para que os povos viessem a conhecer os planos de Deus para cada vida. Que antes a história era passada de pai para filho, através oralmente. E quando foi começado a ser escrito o que Deus queria para o seu povo, com um alfabeto mais fácil e que todos entendiam bem melhor do que o cuneiforme ou o hieroglifos, né? Ou mesmo até o ideograma, né? Que às vezes uma figura ali representava o que a pessoa estava sentindo ou o que era que a pessoa iria fazer, através da escrita a qual foi inventada, que deixou com que as pessoas soubessem claramente o que Deus queria de cada um de nós. Vulgarmente, os dicionários registram manuscritos como escrito à mão. Em sentido técnico, esse nome refere-se volumosa bagagem de rolos ou fragmentos escritos. A mão com texto das escritas sagradas, em um sentido mais particular, alude aos escritos do Antigo e Novo Testamento. Desde os tempos patriarcais até a invenção da imprensa, na medida do século XV. De conformidade com o professor Antônio Gilberto, de 1996, e ele escreve no livro dele, na página 74 e 75, desde os tempos mais remotos o homem tem usado vários materiais e técnicas sobre as quais tentava, de alguma forma, passar a ideias, fatos de gerações em geração. Alguns dos materiais usados foram a pedra, através de caracteres, eram gravados nas colunas dos templos, como os de Luxor e Karnak no Egito, ou em cilindros, como o Código de Hammurabi, ou nas rochas, como em Persépolis, ou mesmo
em lápides, como a pedra Roseta, decifrada por Champollion nos dias de Napoleão. Também foi escrita na cerâmica, material usado desde tempos imemoriais na região da Mesopotâmia. 2 tipos de cerâmica têm sido encontrados pelos arqueólogos, que são seca ao sol e seca ao forno. Então, 2 tipos de cerâmicas que eles produziam naquele tempo. Uma cerâmica que ela era seca ao sol e aquelas que eram levadas ao forno para serem secas. Depois, nós vemos também uma outra forma, no linho, que tinha sido encontrada nas descobertas arqueológicas. Então, eles encontraram ali peças de linho, que ali existia algumas figuras ou algumas letras, do alfabeto ali. Nas tábuas recobertas de cera também, como em Isaías 8:1 e Lucas 1:63, E finalmente em papiros, como nós conhecemos muito, O papiro se destaca como o principal material antigo usado para escrever. Planta originária do Egito, muito comum nas margens lodosas do Nilo e usada abundantemente na preparação de uma espécie de papel. Ele só cresce em terrenos alagadiços. Por isso, em Jó 8:11, há a seguinte pergunta: pode o papiro crescer sem lodo? Normalmente se escrevia só de um lado do papiro e as folhas mais longas eram enroladas. Esses rolos recebiam o nome de volumes, palavra do latim, volvere, que significa enrolar. Amém? Estão entendendo aí, irmãos? Estou sendo muito rápido. Estão entendendo? Estão entendendo aí, né? Depois tem as perguntas, né? Você faz isso para mim? Tem a apostila aí? Faz isso para mim. Os egípcios guardavam cuidadosamente o segredo da preparação do papiro para a escrita. Então, o domínio dessa técnica era dos egípcios. Então, os egípcios eles detinham essa técnica para eles, tanto que eles usavam muito os papiros. No século VI a.C., começaram a exportá-lo para a Grécia e depois para outros povos que habitavam na margem do Mediterrâneo, onde se criou um importante comércio dessa especialidade, mormente na cidade de Bíblios. Quem lembra Bíblios? O que lembra Bíblios? Na cidade de Bíblios. Quem hoje chega ao Cairo, capital do Egito, pode visitar as margens do rio Nilo, um navio escola, onde se prepara o papiro com finalidades culturais e turísticas, mas não comerciais. Então hoje há um navio lá no Cairo que é algo para que as pessoas venham visitar. E lá eles produzem isso daí para que as pessoas conheçam e saibam como era escrito nos papiros. Amém? Então, quem puder ir lá no Cairo, traz uma foto lá para nós. Então, diz o seguinte sobre o papiro. O papel, palavra derivada do papiro, era preparado de finas faixas da parte interior da folha do papiro, arranjadas verticalmente, com outra camada aplicada horizontalmente em cima. Um adesivo era empregado. Plínio diz que era água do Nilo e pressão aplicada para ligá-las formando uma folha. Após secar,
era polida com instrumentos de concha ou pedra. Depois as folhas eram atadas formando rolos. Então assim, eles faziam uma técnica qual a folha ela era juntada uma com a outra, né? Entrelaçada uma com a outra, seca, e depois ela era raspada para ela ficar bem fininha, entendeu? E ali fazia-se os rolos para vender depois. E o pergaminho também, né? Vamos ver o que era o pergaminho. Pergaminho, a palavra do pergaminho para receber a escritura tem uma interessante história. De acordo com a história natural de Plínio, o velho livro, né, dele, foi o rei Eumênio de Pérgamo, uma cidade da Ásia Menor, quem promoveu a preparação e o uso do pergaminho. Este rei planejou fundar uma biblioteca em sua cidade que se rivalizasse com a famosa biblioteca de Alexandria. Esta ambição não agradou a Ptolomeu do Egito, que imediatamente proibiu a exportação de papiro para Pérgamo. Esta proibição forçou Eumênio a preparar peles de carneiro ou ovelhas para receber a escrita, dando-lhe o nome do lugar de origem pergaminho. O pergaminho era muito superior ao papiro, por causa da maior durabilidade. Então, por Ptolomeu ter proibido, né, de mandar papiros para que ali Eumênio viesse fazer uma biblioteca, né, maior do que a deles, o que ele pensou? Já que não vamos ter papiro, vamos inventar outra coisa para a gente, né, também registrar nossa história aqui, registrar os acontecimentos. E daí o que ele fez? Ele começou a preparar as peles de animais, né, as peles de ovelhas, né, para fazer os pergaminhos, né. Os pergaminhos eram feitos de peles, né, e eles duravam muito mais do que os papiros. Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, roga ao jovem ministro para que lhe trouxesse os pergaminhos, né? Em grego, a palavra não é pergaminho, mas membrana. O pergaminho continuou a ser usado até o fim da Idade Média, quando o papel inventado pelos chineses é introduzido na Europa pelos comerciantes árabes. Tornou-se popular, suplantando todos os outros materiais da escrita. Então, os chineses inventaram o papel. Os chineses sempre foram inteligentes a um ponto de se superarem, né, a outros povos, né? Os judeus eram bastante cuidadosos com a preparação de manuscritos destinados a receber os escritos sagrados, exigindo que a pele fosse de animal limpo e preparado por um judeu. Então, assim, não bastava ser de um animal, tinha que ser preparado para que recebesse as escrituras sagradas naquele pergaminho, naquela pele. E tinha que ser preparado por um judeu. Então, em tudo eles tinham um ritual para que aquilo recebesse ali as escrituras sagradas. Palimpsesto, em virtude de crises econômicas, o pergaminho tornou-se muito caro. Era então raspado, lavado e usado novamente. Esses manuscritos eram chamados palimpsestos, do grego palim, quer dizer de novo, e psesto, raspado. Entenderam aí? Palim quer dizer de novo, e psesto quer dizer raspado. Então, o pergaminho ele era usado, não existia borracha naquele dia, com certeza. Então ele era usado, escrito ali. Daí quando
fosse para escrever outra coisa, eles raspavam aquele pergaminho, lavavam e depois eles se escreviam novamente. Então era muito dificultoso, né? Um famoso manuscrito, Códice do Efraimita, está escrito em um palimpsesto, por meio de agentes químicos e raios ultravioletas. Eruditos têm conseguido fazer reaparecer a escrita primitiva desses palimpsestos, porque mesmo você apagando, ainda fica gravado ainda, se você coloca um produto químico, você ainda consegue trazer ainda ali o que estava escrito naquele palimpsesto, né, naquele pergaminho. Dos 250 manuscritos unciais conhecidos hoje do Novo Testamento, 52 são palimpsestos. Então, 52 ali escritos do Novo Testamento são ali vindos de palimpsestos. Caracteres dos manuscritos. Na antiguidade havia dois tipos distintos de escrita em grego: o cursivo e o uncial. O cursivo, escrita rápida, empregado em escrita não literais, como cartas, pedidos, recibos. Deste tipo de escrita era comum a contratação e abreviações. O uncial, usado mais em obras literárias, caracterizava-se por serem as letras maiores e separadas umas das outras, assemelhar-se-iam às nossas letras maiúsculas. Os manuscritos bíblicos apresentam esses dois tipos de escrita. Porém, não nos devemos esquecer que os principais se encontram em letras unciais, ou seja, em letras maiúsculas. No início do século IX, antes do dia de Deus, do dia de Cristo, houve uma reforma na maneira de escrever em uma escrita com letras pequenas, chamadas minúsculas. Então nós vemos que o alfabeto foi criado lá atrás, daí ele veio tomando formas, abreviações, ele veio tomando ali consistências, e logo após isso ele veio tomando uma forma a qual hoje nós entendemos da forma escrita, letra maiúscula, começa uma frase e assim quando vai fazendo a frase com letras minúsculas. No início do século, que eu já falei, nos manuscritos bíblicos primitivos, normalmente, nenhum espaço era deixado entre as palavras, e até o século VIII, a pontuação era pouco usada. Então você vê que de lá para cá veio mudando, Veio se separando as palavras, veio ali colocando pontuações para haver um maior entendimento, De acordo com Angus, em História, Doutrina e Interpretação da Bíblia. Doutrina e Interpretação da Bíblia. Somente no século VIII é que foram introduzidos nos manuscritos alguns sinais de pontuação, e no século IX introduziram um ponto de interrogação e a vírgula. Sentidos distintos têm surgido quando uma simples vírgula é mudada de lugar, como se evidencia da leitura da conhecida passagem. Em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso. Muitas outras passagens bíblicas podem ser lidas com um sentido totalmente diferente ao ser mudada a sua pontuação, como nos confirmam os seguintes exemplos. Ressuscitou, não está aqui. Ressuscitou. Então nós entendemos que alguém está falando, ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele já foi. Ressuscitou. Então assim,
com os pontos e vírgulas, nós começamos a entender melhor o que estava sendo escrito. E até hoje a língua portuguesa também tem mudado muitas coisas nas pontuações. Né? Eu não sei se foi 5 anos atrás ou foi menos, mudaram algumas coisas, faz mais, né? Mudaram algumas coisas na língua portuguesa. E com o decorrer dos nossos dias aí também vão mudar ainda muito mais coisas, né? Já estão querendo até implantar, né, o todes, né? Esse vocabulário neutro, né? Esse vocabulário neutro que é um vocabulário que só Jesus e o sangue dele surge desse povo aí, né? Mas nós vemos que o mundo a cada dia ele tem se distanciado cada vez mais de Deus. E quando a pessoa se distancia de Deus, o espírito dela está morto, não tem vida nele. Então, qualquer coisa que o inimigo coloca para ela, ela aceita. Então, aqui como nós vemos, né, não está aqui. Então, ressuscitou, não está aqui. Ressuscitou, não está aqui. A voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então você vê que há dois sentidos, né? A primeira é a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A voz daquele que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Então nós vemos que tem um entendimento melhor, né? A voz que clama, João clamava e preparava o caminho do Senhor no deserto. Preparava ali o caminho do Senhor no deserto. Pregava a palavra do Senhor, a qual as pessoas vinham até o deserto buscar ele, falar com ele. Né? Nunca ninguém que a voz que clama no deserto. Ele clamava no deserto. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, nós clamamos. E para que o Evangelho seja pregado, nós temos que estar no deserto, né? Preparando o caminho do Senhor. Então, os manuscritos gregos, vamos ver aqui. Os manuscritos gregos, papiros, o texto do Novo Testamento continua sendo escrito sobre papiro até o século VI. Mas sabemos que a partir do século IV já se usava o pergaminho. Há nada menos de 76 papiros que contêm porções do Novo Testamento. Então, no século VI, né, eles usavam papiro, mas sabendo que a partir do século IV, antes desse século VI, já se usava o papiro, né, o pergaminho, e nada menos de 76 pergaminhos que contêm a porção do Novo Testamento. Unciais e cursivos. Existia uma variedade de escritos unciais e cursivos. Há 252 cópias unciais, atribuídas de 4 a 9, e mais ou menos 2.646 cópias em cursivos, de 9 a 11 depois de Cristo. Lecionários, igualmente escritos em pergaminho, a 1997 cópias, eram leituras escolhidas do texto do Novo Testamento para serem lidas nas reuniões públicas nas igrejas. Portanto, há nada menos de 5.000 manuscritos gregos de todas as obras literárias antigas. Nenhuma é tão bem documentada como o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi destacado, né, depois de Cristo ali, ele foi destacado de uma forma que muitas pessoas tinham acesso a ele. Né? Ostracas eram pedaços de jarros quebrados, garrafas com pequenas porções do Novo Testamento,
ou de outras obras literárias do Novo Testamento. Apenas 25 com os seguintes textos. Então, assim, esses pergaminhos eles eram ali guardados ali, né, em certos utensílios que carregavam ali neles, né, algumas passagens que iam ser lidas, né? Então, eram pedaços de jarros quebrados, garrafas com pequenas porções do Novo Testamento, ou de outras obras literárias do Novo Testamento, que eram Mateus 27, 31 e 32, Marcos 5, 40 e 41, Lucas 12, 13 a 16, João 1, de 1 a 9 e 14 a 17, João 18, de 19 a 25 e João 19, de 15 a 17. É porque eles eram os mais lidos nas reuniões. Então, eles eram guardados. Eles eram guardados em utensílios ali para eles não se deteriorarem. Amuletos, também chamados talismãs da sorte, eram pedaços de lança de madeira, barro, pergaminho e papiro, com inscrições, algumas com breves porções do Novo Testamento. Então eram escritos também em utensílios também, ou algumas porções do Novo Testamento. Inclusive orações do Pai Nosso, né, pertencem aos séculos 4 a o século 13. Manuscritos importantes do Novo Testamento. Muitos manuscritos medievais do Antigo Testamento exibem uma forma positivamente padronizada do texto hebraico. Essa padronização reflete o trabalho de cópias medievais conhecidas pelo nome de massaretas, que é do ano 500 ao ano 900 depois de Cristo. O texto resultante desse trabalho é denominado texto massorético. A maioria dos manuscritos importantes datados do século XI depois de Cristo ou posteriores reflete essa mesma tradição textual básica, mas visto que o texto massorético não se firmou até bem depois de 500 anos depois de Cristo. Muitas questões relacionadas ao desenvolvimento do século precedente não podiam ser respondidas. Então, a primeira tarefa para os críticos textuais do Antigo Testamento foi comparar as testemunhas antigas a fim de descobrir como o texto massorético surgiu e como ele e os testemunhos antigos da Bíblia hebraica estão relacionados. O que nos leva à primeira tarefa da crítica textual, a compilação de todos os registros possíveis dos escritos bíblicos. Coloca aí o que é massorético. Todas as fontes primárias das escrituras hebraicas são manuscritos, grafados à mão, geralmente escritos em peles de animais, em papiros ou às vezes em metais. O fato de serem escritos à mão é fonte de muitas dificuldades para o crítico textual. O erro humano e a interferência editorial são frequentemente culpados pelas muitas leituras variantes dos manuscritos do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque nas interpretações ou nas traduções se perdeu muito do que o significado das palavras, né? Se você pega uma Bíblia que ela é traduzida direto do hebraico e do grego, você vê que há muitas palavras na nossa Bíblia que a gente lê que ela tem outro sentido, né? Ela perde o sentido de uma língua para outra por causa das traduções.
Porque uma palavra em hebraico, ela tem várias traduções. Ela tem várias palavras que se encaixam naquela ali. E daí as pessoas, elas pegam as mais fáceis, né? E às vezes a mais fácil perde o sentido da frase. Todas as fontes primárias das escrituras hebraicas são manuscritos, grafados à mão, geralmente escritos em pele de animais, em papiros ou às vezes em metais. Os fatos de serem escritos à mão, a fonte de muitas dificuldades para o crítico textual, o erro humano e a interferência editorial são frequentemente culpados por muitas leituras variantes nos manuscritos do Antigo e Novo Testamento. Pela razão de os antigos manuscritos estarem escritos em peles ou em papiros, gera-se outra fonte de dificuldade. Devido à deteriorização natural, a maioria dos antigos manuscritos subsistentes está fragmentária, difícil de ler. Há muitas testemunhas secundárias para o texto primitivo do Antigo Testamento, incluindo a tradução para outras línguas, citações usadas tanto por amigos quanto por inimigos da religião cristã e evidências dos primeiros textos impressos. Grande parte das testemunhas secundárias passou por processos similares a testemunhas primárias. Elas também contêm numerosas variantes por causa de erros, não só intencionais, como também acidentais, e estão fragmentárias como resultado de degeneração natural, considerado que as leituras variantes realmente existem nos antigos manuscritos que subsistiram. Esses devem ser compilados e comparados. O trabalho de comparar e alistar a leitura variantes é conhecido por colação, ou seja, você pega a escrita e compara com a outra para ver se há um sentido entre as duas. Daí você ali consegue distinguir o real sentido daquele texto que ele está falando. Eu gosto de ter várias Bíblias, de várias traduções, para mim ter uma comparação entre elas. Os livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes às histórias. Então, às vezes tem um detalhe a mais, um sentido a mais que dá para que você entenda o que realmente a história está querendo falar. E ler sobre os textos massoréticos. A história do texto massorético é um relato por si mesmo significativo. Esse texto da Bíblia hebraica é o mais completo que existe, forma a base para as nossas modernas Bíblias hebraicas, e é o protótipo pelo qual todas as comparações são feitas no estudo textual do Antigo Testamento. É chamada massorética porque, em sua presente forma, foi baseada na Massora, a tradição textual dos eruditos judeus, conhecidos como os massoretas de Tiberíades, local dessa comunidade no mar da Galileia. Os massoretas, cuja escola de erudição prosperou entre 500 e 100 anos. Então, por isso que fala, o texto massorético, porque era um povo, era uma escola, uma região chamado de forma massora, a tradição textual dos eruditos judeus, conhecidos como massoretas de Tiberíades, na cidade chamada Tiberíades. Eles que traduziram a Bíblia. Eles que traduziram a Bíblia. Daí depois também teve outros que vieram a traduzi-la também. Então os massoretas, cuja escola de erudição preparou entre 500 e 1000 anos depois de Cristo. Então eles foram ali, traduziram ali a palavra de Deus. Padronizaram o tradicional texto consonantal, adicionando pontos vocálicos e notas marginais.
O antigo alfabeto hebraico não tinha vogais. O antigo alfabeto não tinha vogais. Depois que veio a ter. Só com consoantes, imagina. O nome de Deus, né, era com consoantes, né? Com consoantes. O manuscrito massorético da data mais antiga é o Códice Cairense, 895 anos depois de Cristo, atribuído a Moisés ben Azer. Esse manuscrito compreende os livros tanto nos primeiros profetas como Josué, Juízes, Samuel e Reis, quanto dos últimos, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 profetas menores. Irmãos, eles chamam profetas menores não porque os profetas foram menores. Eu já expliquei isso aqui, né? Os profetas menores não é porque eles foram assim, que eles são menores, é porque Deus usou eles menos na época deles, entendeu? São menos escrituras ali, e os profetas maiores foram usados bem mais durante um tempo maior. O resto do Antigo Testamento está faltando no manuscrito. Outro importante manuscrito subsistente atribuído à família de Ben-Aser é o Códice Alepo. De acordo com a nota conclusiva encontrada no manuscrito, Aaron ben Moisés ben Azer foi responsável por escrever as notas massoréticas e colocar os pontos vocálicos no texto. Esse manuscrito continha todo o Antigo Testamento e toda a primeira metade. Do século X depois de Cristo. De acordo com as notícias divulgadas, foi destruído em um tumulto antijudaico em 1947. Porém, mais tarde, tal informe comprovou-se ser apenas parcialmente verdadeiro. Uma grande parte dos manuscritos subsistiu e será usado como base para uma nova edição crítica da Bíblia Hebraica a ser publicada pela Universidade Hebraica de Jerusalém. O manuscrito conhecido como Códice Leningrandense, atualmente guardado na Biblioteca Pública de Leningrado, é de especial importância como testemunho ao texto de Ben-Aser. Segundo nota contida no manuscrito, esse códice foi copiado em 1008 d.C., de texto escrito por Aaron ben Moisés ben Azer, visto que o mais antigo texto hebraico pelo completo do Antigo Testamento, o Códice Alepo, não estava disponível aos eruditos no início do século XX. O Códice Leningrandense foi usado como base textual para os populares textos hebraicos de hoje. A Bíblia Hebraica, editada por Kittel, e sua revisão, a Bíblia Hebraica Estudantense, Rudolf. Há um número muito grande de códices de manuscritos menos importantes que refletem a tradição massorética. O Códice de Wittenberg dos Profetas e os Códigos de Erfurt. Também há vários manuscritos que não existem mais, embora tenham sido usados pelos eruditos no período massorético. Um dos mais distintos é o Código Hillel, tradicionalmente atribuído ao Rabino Hillel ben Moisés ben Hillel, de aproximadamente 600 anos depois de Cristo. Esse códice era dito como muito exato e foi usado para a revisão de outros manuscritos. Leituras desse código são repetidamente citados pelo antigo maçoretas medievais. O Códice Muga e o Códice Jericó e o Códice Jerusalém também não mais subsistem, foram igualmente citados pelos maçoretas.
Ou então, eles tinham muito acesso aos materiais, mas de acordo com o tempo, as guerras, foram se perdendo esses materiais aí. Mas eles conseguiram preservar algumas coisas. A despeito da perfeição dos manuscritos massoréticos da Bíblia hebraica, um importante problema ainda permanece para os críticos do Antigo Testamento. Os manuscritos massoréticos antigos, como são, foram escritos entre 1 e 2 mil anos depois dos autógrafos originais. Então, eles só foram traduzidos depois. E fica os manuscritos do Mar Morto para sexta-feira que vem. Interessante que a reunião tem duas versões, né? De bolo e um caderno. É porque ela foi evoluindo. Né? Foi evoluindo, mas chegou a um certo ponto que não dava mais para ir. Daí veio ali os chineses com o papel. E daí começou-se a escrever em papéis. Nós vamos, na semana que vem, falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Os escritos em bloco de pedra, né? O código de Hammurabi, a pedra de Rosetta, que nós falamos disso daí, né? Das escritas, como foram feitas, e o formato dos livros. Também nós vamos saber como foi formado os livros. E nós, o vocábulo Bíblia, nomes atribuídos à palavra de Deus. E assim nós vamos seguir. Entenderam um pouco da teologia. Eu também fiquei assim, conhecido que para mim não tinha escola, não tem nada, legal, isso também. Entendeu? E hoje nós aprendemos que tinha. Entendeu? Tinha uma escola na época de Abraão que ensinava ali, né, literatura, escrita, entendeu? Já era bem organizado. Não tinha todas as matérias que nós temos hoje, mas era bem organizado. No meu pensamento, para mim não tem que ter Moisés, porque a Bíblia egípcia era bem inteligente, né? Mas já lá vocês viram que eles tinham ali o ideograma, né, hieroglifos, né, que era através de imagens, né. Já ali em Ur, ali, eu creio que já havia aquela escrita, né, das 22 letras ali que formavam isso. Então vamos terminar aqui, irmãos, que Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira.